De volta aqui para a gente comentar a eliminação da Gisele. E, gente, sério mesmo, tem alguma coisa errada com ela. É sério, ela saiu do programa, comparou o Sasha, agressor de mulheres, falou um monte de coisas pesadas sobre ele. E aí, agora, na cabine de descompressão, ela não assumiu nada das coisas que ela fez na Fazenda. Ela não assumiu absolutamente nada ali. Ela tentou justificar tudo como sendo ali uma defesa da mulher e tal. E descobriu, pelo Lucas Selfie, que ela virou piada. E aí a reação dela foi: eu quero ir para minha casa. Eu quero voltar para minha mãe. Foi assim que ela falou. Aí eu fiquei pensando assim, Gisele, isso não condiz nem com o personagem que você mostrou dentro da Fazenda que você queria colocar. Você disse que queria ser a mulher forte. Você disse que queria ser a mulher corajosa. Você falou que você queria ser a mulher de que serve de exemplo ali, o furacão. E no fim o seu furacão virou uma brisa. E não uma brisa qualquer, nem uma brisa do mar. O seu furacão virou um vento de ventilador. Sabe aquele ventilador turbo? O seu furacão virou aquilo. É um vento turbo, faz algum barulho, mas é só aquilo. Foi péssima a cabine de descompressão da Gisele, tá, gente? Foi péssima, para não dizer, assim, outras palavras ruins. Foi péssimo aquilo. O Lucas Selfie confrontando ela, mostrando as coisas como aconteceram e ela simplesmente ali negando. Sério, a Gisele vai precisar de muita ajuda. Eu não sei se ela é bipolar ou não sei se ela tem esse diagnóstico ou não. Mas, assim, o que foi ela dizer ali que ela queria os 2 milhões de reais para cuidar da mãe dela e tal. E aí, na hora da eliminação, ela dizer que estava super feliz de ir embora. Até a Adriane Galisteu perguntou isso para ela. Por que que você reagiu desse jeito? Por que então que você falou o que você falou ali? Por que você disse que queria os 2 milhões, mas ao mesmo tempo tá feliz de estar indo embora? E gritando, né, que tava livre, como se ela estivesse saindo de um presídio. É sério, a Gisele, ela não mudou nada do BBB 20 até aqui. No BBB 20 é aquilo que o Thiago Leifert falou. Quando ela conseguia jogar a força dela na luz, ela brilhava bastante. Não é à toa que ela ficou conhecida como sendo uma das fadas sensatas. Agora, na Fazenda, a Gisele não brilhou tanto quanto ela brilhou no BBB. Ela foi lá claramente para ser um meme, não conseguiu virar um meme. Inclusive, vamos ser sinceros aqui, a Gisele pegou todas as pautas erradas e colocou ali para lacrar. Ela fez muito disso, a Gisele. Fez assim, e ela foi confrontada com isso, inclusive quando o Lucas Selfie mostrou o vídeo lá do Justiça por Larissa. E a própria Larissa debochando disso. Fora isso, né, teve outro vídeo ali da Raquel, quando ela descobriu que a Raquel disse que achava que a Gisele tinha se aproximado dela apenas por interesse. Pois é, né, Gisele? Você podia ter evitado essa vergonha toda. Era só não ter ido pra Fazenda. Era melhor você ter ficado com a imagem do BBB como fada sensata, porque agora tá todo mundo achando que você tá louca. Era melhor você ter continuado com a imagem de fada sensata, né? Mas vamos lá comentar aí esse episódio, comentar aí algumas coisas que rolaram na Fazenda, tá certo? E justamente um dos momentos assim da noite, né, que eu falei para vocês é que poderia de fato ter uma reviravolta na votação. Acredito eu, gente, que em algum momento realmente teve essa reviravolta, né? Porque afinal o Lucas Selfie mostrava ali o Tornado ali levando o da praça e o anel de casamento da Vanessa. Pelo menos isso aí a gente tá vendo na imagem. E a Gisele aparentemente parecia estar em segurança. Mas eu acredito que sim, no final a coisa virou. Porque a Gisele, ela já estava sentindo que ia embora, ela já estava sentindo isso, ela já estava sentindo que a roça tinha chegado para ela. Então, simplesmente, ali na hora de pedir o voto, ela já estava descompensada. E a forma como ela falou ali
não deixou dúvidas de que ela não tinha condições de permanecer naquele jogo, né? Eu achei que foi péssimo para ela. Mas que bom aí que a imagem do Lucas Selfie não se confirmou. E aí a gente teve a Vanessa voltando. Não que eu acho que a Vanessa seja uma grande jogadora, não é isso que eu tô afirmando. Mas pelo menos assim, né? Vamos ver se vai desenvolver alguma coisa daqui a uma semana, né? Já falam de colocar ela junto com a Babi de novo na roça. A Luana, inclusive, falou hoje na academia que a indicação dela para a roça vai ser a Babi. A Babi vai diretão para a roça. E aí o Sasha acredita que a casa vai votar nele, mas o Yuri falou que depois aí de uma eliminação da Gisele, vai ser muito difícil a casa querer votar no Sasha, ou pelo menos a casa inteira não vai querer votar nele. Então eles acham que a pessoa mais votada vai ser a Flor. Vamos ver como é que a coisa vai andar, né? Porque tudo depende aí do Lampião. O jogo recomeçou agora, gente. Mas no domingo a gente vai ter mais definições sobre isso, tá certo? Enfim, vamos lá, né? Começar. Peço desculpas se vocês acharem que a minha voz tá um pouco estranha, gente. Essas mudanças de clima que tá acontecendo no Brasil estão horríveis. Isso mexeu demais com a minha garganta. E a gente que trabalha com a voz, isso aqui parece que piora mais, né? Porque você tá trabalhando todo o tempo com a voz. E você não pode deixar de falar, simplesmente, né? Isso aqui é o meu trabalho. Eu trago essas informações para vocês. Ganho dinheiro com isso, então eu não posso simplesmente parar. Mas enfim, o programa já começou mostrando todo mundo ali, as roceiras prontas ali para irem enfrentar o julgamento do público e tal. E quando a Adriane Galisteu entrou ali para falar com elas, já entrou perguntando qual era a palavra que elas poderiam usar para definir o que elas estavam sentindo naquele momento. E aí começou com a Flora, né? A Flora disse que ela estava com muita gratidão e realização. Gratidão porque ela chegou até onde ela chegou e tal. E realização por ter realizado o sonho de participar de um reality show, de representar as pautas que ela representa e tal. Ela falou isso aí. Aí depois foi a Gisele. A Gisele já disse assim que ela estava com gratidão, que ela estava leve, que ela fez o que ela tinha que fazer, que ela aproveitou a oportunidade que ela teve, porque ela sabe que muitas pessoas aqui de fora queriam estar dentro da fazenda. Até é verdade, tá? Mas eu vou ser sincero, ninguém vai se jogar dentro de uma fazenda para destruir a própria imagem, né? Eu acho que faltou isso aí, essa observação na Gisele. Alguém ter dito para ela, mulher, não vai. Não vai, porque tu vai só estragar a tua imagem. E aí ela disse que a Record deu essa chance para ela e ela fez tudo o que ela pôde fazer. Pena que fez tudo errado, né, Gisele? Tudo errado. Aí pra Vanessa, ela disse que a palavra seria um mix. Que ela estava no mix de sentimentos, que ela estava agradecida por ter vivido o sonho que ela queria viver, mas daí ela estava com medo da roça, com medo do que estava por vir pela frente e tal. Então ela já largou aí um mix, né? Direto. Então essas foram as palavras aí que elas definiram. E aí todo mundo se despediu. E aí mostrou algumas coisas interessantes ali que eu ainda não tinha mostrado para vocês, tá? E aí ela mostra ali a Gisele falando mal da Flor. Tá? A Gisele dizendo que a Flor é quem tinha causado todas essas coisas, que a Flor é quem tinha feito a fofoca. A Gisele quis colocar como a Flor fala, né, no redondo dela, única e exclusivamente porque a Gisele também não quis assumir a parte dela. Que se a Gisele quisesse assumir a parte dela, vocês acham que a Gisele faria tudo o que ela fez e sairia tão mal do jeito que ela saiu? Não. A Gisele só tá saindo mal do jeito que ela saiu por causa de tudo o que ela fez sem assumir. E não adianta querer colocar a culpa só na Flor. A culpa é dela também. A culpa é dela de ter feito as coisas e julgado tudo errado, ter usado as informações erradas. Mesmo as pessoas ali alertando ela que estava errado. Aí teve outro momento assim, que a Flor estava conversando com a Flora, e aí
A Flor disse que sabe o quanto era difícil que a Flora estava passando ali, que ela sabe o quanto era difícil que a Flora estava vivendo e tal, mas que se ela passasse e enfrentasse isso tudo, assim que ela voltasse, ela poderia ter dois aliados que estariam do lado dela, se referindo aí tanto à própria Flor quanto ao seu Alberto. Mas obviamente eu acho que o seu Alberto não vai querer a Flora como aliada, né? Mas enfim, a Flor incluiu o Alberto no pacote. Aí lá na casinha da árvore, de novo, a Gisele culpou outras pessoas, culpou ali a Flor pelo que tinha acontecido, culpou ali a própria Flora pelas coisas como tinha acontecido e tal. Ela não assumiu o lado dela da história, ela não assumiu que ela também tem os erros dela. E a Flora falou nesse momento aí do sentimento que ela estava tendo com relação a isso tudo. Ela estava se sentindo traída. E ela disse que se sentiu muito traída ali pelo que a menina fez, pelo que a Gisele fez com ela, que o Sacha revelou na formação da roça. Ela verbalizou isso de uma certa forma. E aí, no meio disso tudo, ali durante, um pouquinho antes da prova, né? O Gui já falando ali sobre toda essa movimentação também, de toda essa forma como a Gisele acabou conduzindo a situação de uma forma errada. E aí, para completar as coisas, a Gisele foi lá e pediu desculpas para o Fernando. E aí o Fernando falou assim que para ele estava de boa, que ele não guarda rancor, que ele não leva isso pro coração e que para ele estava tudo de bom. E aí, no fim das contas, né, o Juninho também falou de uma série de coisas ali, tá? Sobre o jogo, as estratégias lá que ele estava vendo. Enfim, eu nem lembro o que foi que o Juninho falou para você ver o quão irrelevante o Juninho tá nesse jogo. Mas continua lá, né? E vai bem longe, viu? O que vocês estão vendo vai bem longe. Já agora temos 13 pessoas na casa. Vai longe, né? Vocês estão vendo que o top 10 está se aproximando, ele vai longe. Aí foi a volta da Luana como fazendeira, e aí todo mundo comemorando ali, Luana recebendo o chapéu e tal. E toda a história que eu já te contei nesse vídeo aí. A Gisele culpando os outros pelo problema que ela estava passando. A Gisele não assumindo os seus atos. E aí teve um VAR da Gisele reclamando ali que o Sacha estava debochando dela, tá? Porque ela disse assim, ela falou pra Flora, falou pro Gilson, falou ali pra Babi e pro Juninho, que durante o momento que ela estava pedindo os votos, o Sacha e o seu Alberto estavam debochando do braço dela, porque afinal ela estava movimentando o braço livremente. E aí muita gente perguntou, mas já você está fazendo isso tudo livremente, já que você dizia que não era, que não estava bem? Então pegou esse vá aí mostrando que de fato o Sacha falou isso. E que ela ficou ali muito chateada com essa história toda. Seja lá como for, a Flor também revelou para eles, tá? Que o Fernando tinha dito para ela que ao ter colocado o Sidney e ter colocado a Babi como opções de voto, a Flor tinha colocado um alvo enorme nas costas dela. E aí mostrou o VAR do momento em que o Fernando fala isso para ela. E o Yuri ficou completamente indignado em saber que é assim que o grupinho faz ameaça. Então eles meio que deram a entender, olha, Flor, a gente vai te proteger aqui, tá? A gente vai dar um jeito aqui de te proteger para evitar com que você não passe por todos esses problemas. Então, assim, eles ficaram bastante chateados com isso aí. A forma como o Fernando fez essa ameaça para ela. Aí o seu Alberto imitou ali a Gisele, tudo vocês já sabem ali. E aí, na hora de pedir votos, né? A Flora disse ali que ela estava pedindo votos porque ela tem um monte de pautas, representa um monte de pautas, diz que ela queria realizar o sonho dela de mostrar para o Brasil a mulher que ela é, independente
dela ser a filha do Arlindo Cruz, ela quer continuar representando o povo preto, as mães, as mulheres com corpo real, que ela quer mostrar e provar que cada dia as mulheres são capazes e que ali também é o lugar dela de estar. Ela estava muito orgulhosa dela nesses 2 meses de jogo, que com erros e acertos ela jogou com o coração e que ela foi a Flora o tempo todo, né? Foi isso aí que ela falou. Aí foi a Gisele. O discurso da Gisele já foi assim. Eu vou falar o que ela disse, tá? Abre aspas. Como vocês viram nesses 2 meses, eu entreguei tudo o que eu tinha de melhor. Também errei e entreguei coisas que eu não me orgulho. Pedi desculpas, me diverti, pulei, fiquei de ressaca, mas ainda preciso usar o chapéu de fazendeiro e levar o Lampião para aquela sede. Eu estou aqui pela pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe, que está fazendo um tratamento de câncer no Espírito Santo. O que eu mais quero é ser muito feliz aqui dentro e aí fora. Aqui dentro está difícil, mas eu aguento. E aí ela falou que ela queria levar os 2 milhões de reais, porque levando esses 2 milhões de reais ela ia conseguir melhorar a qualidade de vida da mãe dela, que ela ia conseguir transformar isso aí também. E deixou bastante claro que ela precisava que o público votasse para que ela tivesse esses 2 milhões aí de reais. Que ela contava com o público para isso. Mas você via que a Gisele claramente não estava bem, né? A seguir foi a Vanessa. Aí a Vanessa disse que o público agora está conhecendo a Vanessa verdadeira, que é a menina ingênua, que tem um coração bom, que erra, que acerta, que pede perdão, e que é um sonho de anos que ela já assistiu ao programa, e ela queria estar lá participando, e que o mais importante ela está fazendo, seguindo os princípios e valores, porque se não fosse por isso ela também não estaria no programa. Ela disse que quer continuar, que ela já mudou de grupo 2 vezes, que ela não tem medo dos embates, que ela teve 6 ou 7 pessoas ali que ela já foi brigada, que ela já brigou com metade da casa, e que se o público, se alguém se identificasse com ela, era para dar uma chance ali para ela continuar. Então, foi isso aí que aconteceu, tá? E aí, nós tivemos a Vanessa voltando, né? Aí lá na Baia mostraram um momento em que o Yuri fala dos problemas de convivência que a Gisele estava tendo ali e declarando torcida para que a Vanessa permanecesse. Inclusive, ele mesmo fala que nessa roça ele fica a Vanessa também. Então ele já deixou claro ali, né, que ela ia contar com o apoio deles para continuar. Aí veio a delegação de tarefas e tal, coisas que vocês já sabem, eu já falei, já mostrei isso para vocês no vídeo anterior do canal. E aí o momento em que a Adriane Galisteu faz uma pergunta para elas. Primeiro foi para Flora. Ela disse assim para Flora: por conta do poder laranja, a Flor te colocou como uma das 3 opções de voto da sede. O que você achou da estratégia dela? Achou coerente? E aí a Flora disse, claro que não era coerente, e que a Flor é uma pessoa com quem ela tem vivido ali uma relação até de amor e ódio, por assim dizer. Porque ela disse que foi a única pessoa que ela perguntou se votaria nela, e a Flor disse que não, e que ela não era opção, e que jamais faria isso, mas votou nela na formação da roça. E que quando ela foi votada pela Flor, ela simplesmente não entendeu o que a Flor estava fazendo ali, que estratégia era essa. Ela disse que se magoou muito com a Flor, porque a trajetória dela com a Flor dentro da fazenda é muito engraçada. As duas já brigaram, já voltaram a se falar. Ela disse que tem na Flor uma figura materna lá dentro e tal. Enfim, esta foi a cara da Flor no momento em que ela ouviu a Flora falando isso. E ali ela disse que tinha demonstrado toda a decepção dela para a Flor. E aí, né, esta foi a cara da Flor. Mas no fundo, a Flor queria mesmo que ela tivesse voltado, que a Flora tivesse voltado da roça. A seguir foi a Gisele, né? A Gisele, a Galisteu perguntou aqui: você foi a indicada direto do Sacha. Isso já estava claro para você ou passou pela sua cabeça que ele poderia ter feito algo diferente?
E aí ela falou que não, que ela já sabia que o Sasha é bem óbvio, que o Sasha, ele nunca escondeu o jogo dele, que o jogo dele sempre foi assim mesmo. E aí ela disse assim que ele se acha o dono do programa e faz toda a edição do programa. E que inclusive ele critica o Faro por coisas que o Faro mostra. E aí ele disse que virou para ela e falou: "O Zé saiu e você vai semana que vem". Ela disse que ele não deixou ela com medo, que ela não sentiu medo, nem frio na barriga, e que já anunciou ali mesmo que ela seria a indicação dele para a roça. Então ela disse que não sabe nem entender uma ironia, aliás, que o Sasha não sabe entender o que é uma ironia e que também não sabe fazer um blefe. Sasha tava cagando pra ela, né? Vocês viram aí na imagem. Cagou pra Gisele. A seguir foi a Flora, a Vanessa, tá? Aí a Galisteu perguntou assim pra Vanessa: "Você já foi acusada de se omitir das obrigações do jogo, como dormir na baia e o trato dos animais. Qual a sua resposta para isso?" Aí a Vanessa disse assim que no trato dos animais ela sempre esteve pronta para isso, mas que ela não estava nem sabendo que ela foi acusada de alguma coisa ali não, sobre o tratamento dos animais. E aí ela disse que o Sasha tinha admitido que colocou o Sidney no trato da vaca para ele se lascar, e que ela entrou no lugar do Sidney e deu o melhor dela ali no trato da vaca, que inclusive o Sasha tinha chamado ela de limitada, que inclusive o Sasha tinha falado uma série de coisas negativas para ela e tal. Então ela disse que essa parte não condiz com a realidade de forma nenhuma. Aí ela disse que sobre dormir na baia, ela disse que ninguém quer ir para a roça e que ir para a baia é estar com o pezinho na roça. Tá certo, ela não tá errada, é assim mesmo. Bateu na baia, você vai assim com o pezinho para a roça. Mas ao mesmo tempo, pode ser uma estratégia para você escapar dela. Vai depender aí de como o jogo vai se configurar. E isso, gente, só jogando para saber. Não tem nem o que fazer, o que ela possa fazer para escapar disso, tá? Seja lá como for, ela admitiu que ela realmente tenta fugir da roça o tempo todo mesmo. E que o jogo dela é esse. Aí depois mostraram ali, o momento que depois, né, que a Luana tinha feito as delegações ali, o momento em que a Babi conversava com a Gisele, e elas falaram sobre a Flor. Inclusive foi a Babi que espalhou a fofoca de que a Flor teria falado alguma coisa da Gisele sobre a desconfiança do braço, porque a Flor já desconfiava que a Gisele estava mentindo sobre o braço. Lá na cabine de descompressão, a Gisele disse que não, que ela realmente estava sentindo muita dor no braço e tal. Mas daí quando o Selfie confrontou ela com o VAR ali, ela mesma olhou e disse que não tinha sido nada sério. Pois é, né, Gisele? Não foi sério. Mas aí ela ficou indignada porque a Babi contou para ela que a Flor estava desconfiando do braço dela. E foi assim que começou a fofoca dela aí tirar satisfação com a Flor hoje de manhã. Porque chamando a Flor, dizendo que a Flor vive orando, falando com Deus, mas que a Flor ali vive ter uma língua de trapo, fica falando mal dos outros e desconfiando dela e tal. E aí a Flor disse que ela realmente não tinha como acreditar no que a Gisele estava falando, mas que ela também tinha dado o benefício da dúvida para a Gisele, mas que ela não tinha como acreditar nisso. E a Flor deixou ela falando sozinha lá. Essa história toda eu já te contei, né? Só tô revisando aí para vocês verem quem foi que tinha começado toda essa história. Quem começou toda essa história foi a Babi, tá bom? Exatamente a Babi. E ali na casinha da árvore, a Vanessa estava conversando com a Flor. Aí a Vanessa disse para a Flor que não era legal ela falar ali sobre doença de alguém, levantar questionamentos sobre isso e tal. Ela foi falando assim. Só que a Flor falou que não tinha como ela não acreditar no que estava acontecendo ali
com a Gisele, porque um dia antes ela estava ali com uma tipó improvisada e na hora ali ela já soltou todo o braço. Só que a Gisele estava ouvindo isso, né? Eu não tinha visto essa parte que a Gisele estava ouvindo. E aí a Gisele, ouvindo, vai lá e confronta a Flor de novo. Diz que a Flor era uma fofoqueira, uma falsa. Toda essa história que eu já te contei nesse vídeo aí também, tá? Mas vocês percebem aí que a Gisele, ela tava assim arrumando uma forma ali de, sei lá, de tentar ao menos colocar parte da culpa dela em cima de outra pessoa. E ela não conseguiu, gente, não deu certo, tá? Mas foi a própria Gisele quem ficou ouvindo ali. E aí a Vanessa disse que tinha aconselhado a Flor ali, e a Flor disse que ela tinha todo o direito de desconfiar da Gisele, do que ela tinha feito, só que ela não ia discutir aquilo com a Gisele, deixou lá a Gisele falando sozinha. E os meninos ali do G4, tudo sentado ali perto da casinha da árvore, ouvindo, né? Então os caras realmente compreenderam melhor o jogo. Foi aí que a Flor foi reclamar com a Flora, as duas estavam lá na piscina e tal. E aí a Gisele foi reclamar que a Flor que tinha feito toda essa fofoca, que a Flor isso, que a Flor aquilo, sabe? Aquela coisa chata de sempre. Mas eu já te contei isso no vídeo anterior do canal, tá? Aí a Babi falou assim, que na próxima roça, ela não se importa com quem as pessoas vão votar, não. Que as pessoas podem votar em quem quiser. Mas, para ela, a Flor tem que sobrar no Resta 1. Cuidado, viu, Babi? Se a Flor sobrar, você não vai nem fazer a prova. E do jeito que você tá, mulher, eu acho que assim, é melhor você não contar muito com isso, né? Porque eu acho que você vai ser eliminada até pra Flor, viu? Acho que você não sobrevive uma roça também. E aí, depois dela contar tudo ali, se abrir com a Flora e tal, foi todo um drama que foi se desenrolando ao redor do dia. E aí, lá naquela tal daquela bet, né? Todos eles ali, 10 pessoas, apostaram que a Gisele seria a eliminada. E 4 pessoas apostaram que seria a Flora. Ninguém apostou na Vanessa, tá? Ninguém achou que a Vanessa seria eliminada. Olha só que coisa interessante. Ninguém apostou na Vanessa. Nem lá dentro as pessoas apostam na Vanessa. Achei interessante esse movimento aí, né? Aí foi aquele último momento, a pergunta comum para todos. E aí ela fez logo assim: dos peões da sede, quem você acredita que seria um aliado e acabou virando um adversário direto? Começando aí pela Flora, ela disse que era o Sasha, que no começo os dois foram muito aliados, e ele dizia que ela e a Suelen eram as melhores amigas dele, que ele estava ali se aproximando dela para pegar essas pautas e tal, mas que depois que ela teve embate com ele, ele passou a ser um adversário direto dela. A seguir foi a Gisele. A Gisele já respondeu que foi a Luana. Ela disse assim que a Luana era uma pessoa que ela acreditava que estava com ela no começo do jogo, mas que o público já tinha conseguido enxergar que não tinha como continuar essa relação, que teve a primeira confusão no quarto, ela deu uma chance, deu uma segunda chance, defendeu ela uma tarde inteira por conta do leite condensado, e aí rolou toda aquela confusão ali, aonde a própria Luana acabou se atirando no colo ali dos meninos. Ela citou o Fernando também, tá? Mas o grande problema dela era justamente a Luana. Ela deixou bastante claro que ela queria ser amiga da Luana. E no fim das contas, não conseguiu. Ela também fala ali que na roça que estava a Camila, que a Camila, aliás, não salvou ela, ela chamou todas as mulheres ali do grupão delas de falsas. E aí foi a vez da Vanessa. A Vanessa já foi ali e disse ali que ela também achava que ia ser amiga da Luana, que no começo teve momentos em que ela estava aliada da Luana e as amigas da Luana, e aí depois aconteceram coisas que ela não concordava,
como, por exemplo, cuspir nas pessoas, ameaçar que vai fazer algo lá fora, pegar bosta de boi para jogar na cama de alguém, e que isso ia além de jogo. E ela disse que na última prova do Lampião, ela se sentiu humilhada porque ela não conseguiu ir bem. Então ela disse que se sentiu oprimida pela Luana. Então por isso, e esta foi a cara da Luana no momento que ela ouviu isso tudo, né? Aí depois, as três nem esperaram o momento que a Galisteu ia chamá-las para ir lá para a varanda, né? Elas nem esperaram. Simplesmente, ó, a Vanessa disse bora embora. E até a Galisteu falou, né? Elas nem esperaram eu liberar para voltar, para vir para a varanda. Aí ela falou, não tem problema. E realmente não tinha, né? Porque elas acabaram tendo que voltar. Aí veio todo aquele negócio daquele pancadão ali. Ela liberou as três para irem lá para a varanda da verdade. Veio ali o último quadro do programa, que é o Fuzenda. E, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu não tô gostando muito do quadro da Fu, não, tá? Eu acho que a Márcia Fu, a ideia é boa. Eu acho que ela tenta ao máximo ali se esforçar para trazer. Gente, eu preciso tomar um pouco de água. Eu acho que a Fu tenta ao máximo fazer o quadro ser engraçado. Que ela tenta ao máximo, mas no fim das contas, parece que tem uma coisa que tá faltando ali. Mas admito que eu gostei dessa montagem que elas fizeram aí do Juninho, né? Ela botou o Juninho em cima de um travesseiro ali e botou o Juninho para dançar junto com o Sacha, né? Admito que eu gostei. Aí no VAR da Fu, ela recebeu o ex-jogador de futebol, ex-fazenda, estressado, Zé Love. E aí o Zé Love, né, não rendeu tanto quanto ele poderia ter rendido ali. Acho que o Zé Love, ele às vezes leva as coisas a sério demais, que aí ele não deixa ser engraçado. Poucas foram as cenas dele que a gente viu ele sendo engraçado, tá? Poucas foram as cenas que eu vi dele. E aí o pavãozinho lá da Fu falou que esse talvez tenha sido o momento mais normal do Love dentro da fazenda. Ele gritando ali, querendo se transformar num Super Saiyajin. Sim, eu nem sei o que significa essas coisas de anime, tá? Mas ele disse que foi bem por aí. Aí depois mostraram ali a cena em que o Love estava estressado com os gritos do pavão e estava gritando com o pavão e tal. Mostraram também o outro momento ali do Love, que ele riu ali, que foi justamente aquele momento da Gisele. Inclusive a Márcia Fu falou, isso é absolute cinema? Porque realmente foi engraçado esse momento aí da Gisele gritando com o Sacha e tirando a roupa, tirando o casaco dela. Isso porque tava bem frio ali, né? E eles riram de soques dessa cena. Aí a Márcia pediu pro Love fazer umas embaixadinhas ali, o que ele não conseguiu. Enfim, né? Aí a hora lá da verdade. A Adriane Galisteu já foi no discurso voltado ali exclusivamente para as mulheres. E aí, nesse momento aí que ela fala para as mulheres, ela volta ali e conta que todas elas têm ali as características delas, que elas são mulheres, elas sabem que as mulheres precisam se doar um pouco mais, que as mulheres passam por maiores dificuldades, enfim, né? Ela foi puxando para esse lado aí das mulheres. Aí ela falou ali tanto para Flora, para Gisele, para Vanessa. Para Flora ela disse que ela só tem a idade de 21 anos, mas que ninguém imaginava que aos 21 anos ela seria tão madura quanto ela é hoje, mas também pudera, porque ela tem um filho desde os 16 anos de idade, que é o Ridan, e aí ela teve que desenvolver maturidade para cuidar do filho e tal, enfim. Ela foi por esse lado. E aí ela falou assim que esperava o julgamento do Brasil, o que o Brasil achava. Para Gisele, ela fala ali do furacão, que a Gisele chegou com o furacão, que ela veio do outro reality show com essa ideia ali do furacão e tal,
que às vezes ela se confundia em algumas coisas, que ela era a doutora, que ela sabia se defender, que sabia defender os dela, que ela tinha toda essa garra, essa coragem, enfim. Ela já foi por esse lado aí. E a Gisele falou, né? Foi o Dom Pedro II quem disse que eu era uma doutora. Aí por último foi a Vanessa, que tem um jogo escondido, que tem um jogo assim que o Brasil não consegue decifrar, que o Brasil não consegue entender qual é o lado que ela tá indo, para qual é o lado que ela tá direcionando as coisas, e que tava na hora de saber se o Brasil tinha decifrado a Vanessa. Quer dizer, não decifrou, né? O Brasil só deixou a Vanessa porque no fundo queria tirar a Gisele. E aí a primeira salva pelo público foi justamente a Vanessa, né? Voltou ali, ela voltou gritando, abraçou a Gisele. Aí a Galisteu perguntou para as duas como é que a Vanessa seria recebida. E aí as duas foram até unânimes em dizer que ela seria muito bem recebida lá na volta dela para a sede, porque justamente os meninos queriam a eliminação dela, então a eliminação dela, da Gisele, então a volta da Vanessa significava que ela tinha ido embora. Pois é, ela afrontou a Galisteu ali mesmo, né? A Vanessa chegou ali, disse, a limitada voltou. E aí todo mundo ficou feliz ali, até o pessoal do G4 ficou feliz com a volta da Vanessa. Porque a volta dela significava aquilo que todo mundo já sabia, a eliminação da Gisele. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Aí, o momento em que a Galisteu anunciou que a Flora estava salva. E aí a Gisele fala, meu Deus, que alívio, graças a Deus. E aí ela diz, agora eu vou ver minha mãe. Aí a Flora fala, vai lá, vai ver sua mãe, vai fazer as suas coisas. Ela disse que estava feliz de ir embora, que ela estava feliz que agora ela ia voltar para casa dela, que ela ia acompanhar o programa da casa dela e tal. E aí, enfim, né? Aí a Flora foi embora, a Galisteu, ela pegou uma mala e foi entregar ali pra Flora. Aí a Galisteu falou que não precisava, que lá na hora lá ela ia receber a mala dela. E no fim, a Gisele foi eliminada com 20,02% dos votos, né? A Gisele, nesse momento aqui, eu fiquei preocupado com ela, sério. Porque ela foi da felicidade à tristeza em uma questão de segundos. Ela não estava toda feliz ali com a Flora, dizendo que ela ia embora, que ela queria ir embora, que ela estava sentindo ali. Aí, quando a Galisteu vai lá e confronta ela e pergunta assim, mulher, o que foi que aconteceu, né? Você disse que queria os 2 milhões de reais e agora você está feliz de estar indo embora. O porquê que tá? Por que você está agindo desse jeito? Então, assim, a Gisele, ela simplesmente ali... eu fiquei preocupado, sério mesmo, com a força dela. Fiquei preocupado com a força não, com a mente dela. Porque olha o que a Galisteu perguntou assim. A Gisele começa a dizer que não estava aguentando mais a Fazenda. E aí a Galisteu assim pergunta para ela, mas cadê a força do furacão? Cadê a força desse furacão que você disse que tinha? E aí a Gisele disse o que foi que aconteceu. Aí ela botou o Sacha, e olha a cara que ela faz para falar do Sacha. Que ela teve um namorado igual ao Sacha, e que tudo ali que o Sacha fez, o namorado dela fez, então ela estava pedindo socorro mesmo, que o Sacha é a pior pessoa que ela conheceu na vida dela, que ela tinha pavor do Sacha e que não estava mais aguentando conviver com ele dentro da fazenda. Então que não tivesse dito que queria os 2 milhões de reais, né, mulher? Talvez tivesse dito ali que preferia, queria que o Brasil se tivesse identificado com o que ela estava fazendo ali, deixasse ela continuar na casa e tal, não fosse tão específica em dizer os 2 milhões de dólares, né? Os 2 milhões de dólares, não, desculpa, os 2 milhões de reais. E aí, no fim das contas, teve outro momento que a Galisteu também falou dela no BBB, que a Gisele no BBB era um furacão e ali e tal. Aí a Adriane Galisteu depois perguntou qual foi, para quem ela deixava a torcida. Aí ela disse que deixava a torcida dela para Babi. Aí depois a Galisteu perguntou assim, quem ela acha que ia vencer. Aí ela ficou pé da vida e disse assim, né, que diante de tudo que estava acontecendo era o Sacha.
e não tinha outra alternativa, era o Sasha mesmo. Mas que às vezes ela acredita que é o Sidney, porque o Sidney é uma pessoa maravilhosa também e que ele tem tudo para chegar nesse valor, nesse prêmio final. E aí depois ela começa a gritar assim, obrigado pela liberdade. E aí ela pega a mala, ela vai embora da fazenda como se ela realmente estivesse dentro de um presídio, em cárcere privado, diria a doutora Deolane Bezerra. Né? Quer dizer, nem a doutora Deolane, né? Quem foi que falou foi a irmã dela, acho que foi a Daiane. A Daiane, não sei qual das duas falou ali, mas eu lembro o quanto foi engraçado aquele momento em que elas fizeram toda aquela revolução para liberar a Deolane da fazenda, e aí acusaram a Record de manter a Deolane em cárcere privado. Então me parece assim que a Gisele estava pelo mesmo rumo. Pô, quer dizer que tu tá no cárcere privado, mulher? Não, tu tá lá porque tu quis. Enfim, ela começou a dizer ali, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não achei que a Gisele estava bem, não achei que a Gisele estava num estado normal não, tá? Aí a Flora volta toda feliz ali, agradece ao povo preto, ao povo do samba, um monte de pautas lá que ela agradece. E aí ela bate o sino, entra ali, todo mundo ficou feliz com a volta dela. Do grupão, grupinho, G4, todos ficaram felizes ali. O que eu digo é a Flor, né? A Flor foi uma das primeiras a abraçar logo ela. Olha a alegria do Sasha em descobrir a eliminação da Gisele. Olha a alegria dele. Gisele já foi embora. O cara tava muito feliz com isso e tal. Aí a Flor também tava com o coração mais calmo. Enfim, a Flor ali não desgrudou da Flora até depois, né, que a Flora começou a falar sobre os discursos da Galisteu, que o Brasil queria conhecer mais a Flora, queria ver a Flora mais madura, não sei o que lá. Não foi isso que a Galisteu falou, né, mas foi isso que ela interpretou do que a Galisteu tinha dito ali. Mas o Sasha era muito mais interessado em saber que a Gisele tinha ido embora, né? Olha a cara de satisfação dele. E aí, assim, não tem outra palavra para eu definir esse momento aqui de Flora. Eu vou mostrar um trecho no vídeo, tá? Mas a Flora me manda assim, depois que ela volta, ela me manda esta frase: é melhor do que gozar. Sério, gente, foi maravilhoso ela jogando isso ali ao vivo, na televisão do Bispo ali, ao vivo. Cara, é melhor do que gozar, puta que pariu. Ao vivo na TV do Bispo. Eu vou mostrar um trecho do vídeo. Gente, foi muito engraçado ela falando isso, foi muito engraçado. Foi icônica a Flora, né? Foi icônico o momento em que ela falou isso aí, tá? Mas, enfim, todo mundo ali na casa se sentiu, digamos, mais aliviado, especialmente quem tinha embates com ela, né? Especialmente ali as pessoas dos embates. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês dela falando isso, né? Desse momento aí, depois a gente vai dar uma olhada em alguns trechos lá da cabine de descompressão. Mas não tem como eu não começar mostrando essa pérola aqui. Isso aqui merece ser eternizado, gente. Isso merece ser eternizado de alguma forma. Olha só. É melhor que gozar. Que pariu. Ela falou isso assim na TV do Bispo, cara. Na TV do Bispo. Foi maravilhoso de eu ver isso ao vivo. E o pior, a Adriane Galisteu ali já tinha se despedido, então ela não podia nem intervir. Ela já tinha se despedido do programa. Gente, foi muito, mas muito engraçado. E aí, lá na cabine de descompressão, a Gisele não rendeu muita coisa do que ela poderia ter rendido, tá? Ela não rendeu muita coisa mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um trecho que foi justamente da Gisele descobrindo ali o Justiça por Larissa. Olha um trechinho disso aqui. Ontem eu quase gritei. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, mulher? Pelo amor de Deus. Eu fiquei com vontade de voltar lá, na fazenda por lá, a cerca. Vamos pra casa, mulher, vamos comigo. Sabe? Tipo, ou senão, mulher, não fala mais nada, não, deixa quieto. Morre o assunto. E aí, olha o que foi que ela disse quando
o Selfie perguntou para ela o que ela estava sentindo disso tudo, né? Justiça por Larissa. Olha a cara de Gisele. Olha o que ela falou. Idiota. Gisele, foi você, tá? Vamos agora colocar em perspectiva o que foi que você fez na Fazenda. Gisele, foi você e o Lucas Selfie te confrontou isso. Foi você quem deu o favoritismo pro Sasha e pro Zé Love. Você deu pros dois. Primeiramente, naquela primeira semana ali, quando você começou a querer defender as mulheres e gritou ali: ai, é pra defender você, Galisteu, também, que eu tô votando no Love, não sei o que lá. E aí vocês massacraram o Zé Love foi pra roça e voltou. E depois, o Justiça por Larissa. Que já aconteceu na segunda semana. O Selfie confrontou ela, né? Perguntou assim pra ela sobre esse negócio de grupo, porque ela já tinha vindo do BBB e ela sabia que isso não ia dar certo lá. Mas aí ele falou e perguntou, então por que você fez parte de grupo ali? Por que você fez tudo isso? E aí a resposta que ela fez, que ela deu foi o seguinte: porque ela estava ali tentando defender a Larissa. E que foi só por isso que ela fez parte de grupo, que foi só por isso que ela ficou dentro de um grupo. Porque no fundo, ela não queria ficar dentro de um grupo. E eu vendo a cena, eu fiquei assim, mulher, pelo amor de Deus, pare com isso, pelo amor de Deus. Você ali não pode defender e fazer o jogo de outra pessoa. Se a Larissa quis se envolver com o Sasha, isso é problema dela, não é problema seu. Se a Larissa quis se envolver com outra pessoa e quis perdoar essa outra pessoa, isso é problema dela, isso não é problema seu. Faça o seu jogo, mas não foi isso que a moça fez. A Gisele, ela não viveu a Fazenda como ela disse que ela viveu, porque ela não fez o jogo dela também. Quando ela foi fazer o jogo dela, agora no final, já era tarde demais, porque o público já tinha pegado o ranço dela. Mas ali, quando ela chegou ali, e disse logo assim pro Lucas Selfie que ela estava livre em nome de Jesus. E aí o Selfie joga na cara dela, né, que o vento muito forte machuca e que às vezes uma brisa é muito mais gostosa. O Selfie fez uma referência, inclusive, ao próprio discurso do Thiago Leifert na eliminação dela. Aí ela falou que relembrava disso mesmo, porque isso ficou ecoando na cabeça dela e que ela tentou ser boazinha, mas ela disse que isso mudou até ela conhecer o pior ser humano que ela já conheceu na vida dela, se referindo ali ao Sasha. E aí ela disse assim que o maior medo dela entrar na Fazenda era o medo de decepcionar a mãe dela e de perder os furacões dela. E aí depois ela admite, né? Eu acho que eu acabei de perdê-los, né? Aí o Selfie diz assim pra ela: a gente sempre tenta ver o copo meio cheio. Você falou esses dias que era melhor sair como vilã do que sair como planta. E de fato, ela falou isso mesmo pro Sidney. Aí teve outro momento ali que o Selfie perguntou assim pra ela sobre o ombro. Porque se ela realmente estava ali sentindo daquelas dores que ela disse que estava sentindo. Aí ela jurou pela morte da mãe dela, tá? Foi o que ela escreveu. Pela saúde da mãe dela, aliás, que a mãe dela morra agora de câncer se ela estivesse mentindo. Porque ela disse que não mostraram quando o ombro dela saiu do lugar. E aí o Lucas Selfie falou: não, a gente mostrou. E no final do programa eles mostraram esse VAR para ela também, tá? Mostraram aí e viram. E ela depois viu que não tava ali nada de grave quanto ela falou que estava aparecendo. Então daqui a pouco eu mostro um trechinho para vocês. Aí depois o Selfie perguntou assim para ela, né? Falou para ela que muita gente se aproximou ali da Raquel por interesse. E aí ele passou um trecho do vídeo da Raquel dizendo isso. E aí a Gisele disse: vou mostrar que vai ser melhor do que eu ficar falando. Olha só. Eu senti assim, um pouco, sabe? Só tentar se aproximar, tipo, meio que
Eu gosto muito dela. Muito mesmo. É uma pessoa incrível. Mas eu percebi, tipo, uma aproximação meio que puxando pro lado dela também, entendeu? Então lá você já sentia, não é que você tipo, foi levando e agora você percebeu. Lá você já... Eu sentia isso. Muita coisa. Lógico, eu tenho uma visão ampla de tudo. Entende? Decepção, né, Lucas? Pois é, né, Larissa? Gisele, foi você que se colocou nesse lugar, Larissa. Não foi ninguém que te colocou ali. Não foi ninguém que te obrigou ali. Por mais que você fosse fã da Raquel e da falta de noção dela, porque foi isso que ela admitiu depois, que ela era fã da falta de noção da Raquel, que ela conheceu a Raquel pegando ali o negócio, pegando ali o celular e gravando. Hoje eu tô cansada mesmo, gravando história e deitado, não sei o quê. Ela disse que gostou da falta de noção da Raquel e que ela virou fã por causa disso, mas que ela ficou decepcionada com o que ela tinha ouvido da Raquel dizer que ela tinha se aproximado por interesse. Inclusive ela falou, como eu fui burra, eu sentia tanta falta dela e tava pensando, cara, ninguém gostou de mim aqui. Ninguém gostou de você, Gisele, porque você não se deixou gostar, esse foi o problema. Você não se abriu pro público gostar de você, ao contrário, você mostrou o seu pior lado. E aí ela disse ali, o Selfie jogou na cara dela também, que ela ficou presa no enredo do BBB 20. Aí ela começou a puxar pro Sasha, né? Ela disse, porque o BBB 20 teve ali aquela trupe dos machos tóxicos, né? Mas não se compara o que aconteceu no BBB com a Fazenda, tá, gente? São dois programas muito distintos. E aí a Gisele disse que tinha o Sasha ali dentro, que não vale nada, e que em qualquer lugar que ela fosse, se encontrasse um cara igual o Sasha, ela ia lá se levantar e que ela ia defender a amiga dela que estava sofrendo e tal. E aí ela disse assim que o Sasha é aquele homem que fala baixinho e que deixa a mulher doida, e depois diz que ela tá louca e tal. Aí ele falou que o Sasha deixou o Sidney com a perna machucada para fazer os bichos e tal, e aí toda vez que ela ia dar a opinião dela, o Sasha chamava ela de burra, enfim. Ela jogou a culpa na costa do Sasha também. Aí depois teve lá uma confrontação dela com as roupas do Sasha. Ela não acreditou que o Renato Góes era dono das roupas. Inclusive ela falou, né? São eles que combinaram. Ela falou isso. Ela disse assim, né? O Lucas Selfie mostrou para ela ali as roupas, mostrou ali tudo o que ela tinha falado e a resposta do Renato Góes. E aí ela diz assim, né? Diz eles, né? E aí o Selfie falou, você acha que o Renato Góes está mentindo? E aí a Gisele responde assim para ele, não, eles estão falando que é isso. Só que o cara vem pra cá com um outfit desse nível e fala que é pobre. Ele tem um apartamento em Ipanema. E voltou a repetir a mesma história, né? Aí o Selfie perguntou assim pra ela como é que ela acha que ela tá sendo vista aqui fora. E aí ela disse que estava sendo vista a pior pessoa da Fazenda, porque ela brigou com o favorito. E aí o Selfie perguntou assim, se ela acha que ela estava sendo amada, odiada, como é que ela estava vendo essa história toda. Aí sabe o que foi que a Gisele respondeu? Ela disse assim, eu acho que eu deveria pegar um ônibus e ir direto para Piaçu para voltar para o meu sítio e nunca mais sair de lá. Mulher, assume o que tu fez. Não tem nada de errado em assumir que você errou, não, tá? Seria de um bom crescimento pessoal se você assumisse isso. E aí mostraram lá o Justiça por Larissa, mostraram ali que a Larissa pediu mutirões pro Sasha. Aí ela disse que ficou muito decepcionada. Inclusive ela falou, Deus me livre. Eu não me lembro se ela... quer dizer, eu lembro, eu tô dizendo, eu não entendi se ela tava falando Deus me livre da Larissa, que afinal a Larissa puxou todo esse mutirão aí, ou se foi pro Sasha, ou se foi pra situação como um todo. E aí o Selfie perguntou assim pra ela qual era a sensação de descobrir tudo isso. Aí a Gisele disse que cada vez mais ela só ama a mãe dela mesmo, e que ela só quer cuidar da mãe dela. E a Marcela
Ela falando da Marcela lá do BBB 20, que realmente é um milhão e meio dela, porque ela tá com muita saudade da Marcela, tá muita saudade da Luísa, da Ive e tal, que são pessoas com quem ela fala até hoje. E aí depois o Selfie perguntou assim pra ela qual foi a maior decepção que ela teve na Fazenda. Aí, ao invés de ela ter falado da Raquel, porque me parece que ela ficou bem decepcionada com a Raquel, ela disse que a maior decepção foi a Larissa e que ela se arrepende do Justiça por Larissa. Foi isso que deu o favoritismo pro Sasha em primeiro lugar, né, Larissa? É, né, Gisele? E aí a Gisele disse que se arrependia de tudo, de proteger a Larissa quando viu que ela estava sofrendo por causa do Sasha, que tudo que ele queria era menosprezar, queria se juntar das meninas pretas porque ele estava usando essa pauta e tal. E que usasse, isso era problema dele, Gisele, que o público julgasse ele. O teu erro foi esse, tu querer abarcar o mundo com as pernas e se meter em coisas que não eram suas e tal. E aí, o Selfie fala que ela exagerou demais no levantamento de pautas, que ela exagerou muito ali no levantamento de pautas, especialmente contra o Sasha, porque foi ela que acabou fazendo isso. E aí ela mesma diz assim, que ele era extremamente machista e que ele só grita com mulher e que ele só vai pra cima de mulher. E aí o Selfie confronta ela e joga assim, mas o Love, o que era o Love? O Love era uma mulher, por acaso? Assim, ela não sabia nem se sair dessa situação, gente. A Gisele estava muito perdida, sério mesmo. Eu tenho assim, uma certa pena da Gisele, sério. Me deu uma certa pena dela. Porque ela não assumiu nada das coisas que ela fez ali na cabine, tá? Ela não assumiu nada. Aí depois ela descobriu que o Chico Barney estava torcendo por ela, e aí ela gritou, foi por isso que eu saí, ele só torce para quem perde. E aí no fim das contas, só para terminar, né, o comentário aí da cabine, o Selfie mostrou aquela dinâmica do domingo em que ela tirava o casaco e gritava, meu Deus, não sei o quê, e que aquilo tinha virado meme. E aí ela disse que aquilo não era meme, que ela realmente estava sofrendo aquilo, e que não era engraçado. É engraçado sim, Gisele, muito engraçado. E aí ela termina falando isso aqui, olha. Só que a gente fica muito perdido, sabe? Ainda mais num jogo que a gente é muito diferente de jogar com anônimo. Ali ninguém gosta de ninguém. E até as pessoas que eu achava que gostavam de mim aqui fora, antes, estavam debochando de mim. Quem que é a sua maior decepção da Fazenda? Agora? É a Larissa. Pois é, né, Gisele? Não deu pra você. Se você tivesse largado o levantamento de pautas, talvez você tivesse ido um pouquinho mais longe. E se você não tivesse dado o favoritismo de bandeja pro Sasha, talvez o Sasha já tivesse até eliminado, né? Enfim, isso aí foi a própria Gisele. Amanhã, tô doido pra ver como vai ser as plaquinhas que ela vai dar ali. Tô doido pra ver o que é que ela vai falar nessas plaquinhas. Tô doido pra ver aonde essa coisa vai, viu? Amanhã a gente tá aqui para falar, para comentar aí esse momento da saída de Gisele, as plaquinhas que ela vai dar lá no Rodrigo Faro, tá certo? Então amanhã a gente vai ver isso com mais profundidade. Só sei que agora eles já foram dormir, então não tá acontecendo nada na Fazenda, né? Amanhã eu só comento aí o que aconteceu no dia mesmo. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.